Bom dia, tudo bem com você? Parabéns! Continuando aí nossos trabalhos, vamos ver hoje a República aqui no Brasil. É isso aí. Na verdade, a República Oligárquica. Sim, podemos ter uma certa contradição, essas palavras. República tem a ver com o governo em que todos participam, coisa pública, né? Todos participam disso. Mas, por outro lado, temos a palavra oligarquia. Então, é um pequeno grupo, uma família, muitas vezes, que domina o poder. Então, a república oligárquica, mesmo mostrando uma certa contradição, é o que aconteceu aqui no Brasil, a partir de Prudente de Moraes. Essa república oligárquica parte da aristocracia agrária, né? De um grupo de fazendeiros, de grandes fazendeiros. Ficando claro, da proclamação da República até a dita Revolução de 1930, Primeira República ou República Velha, portanto de 1889 a 1930, todo esse período chamado de República Velha ou Primeira República, mesma coisa. Primeiro período dessa república nós já vimos, inclusive, chamada de República da Espada, é aquela do Deodoro e do Floriano. Pois é. De Prudente de Moraes até o Washington Luiz, República das Oligarquias ou República dos Fazendeiros. Bom, e o que nós vamos ver é como é que funcionava isso, principalmente quais os principais mecanismos políticos dessa primeira república aí, dessa república de fazendeiros, seguindo a orientação do nosso texto, do que nós temos trabalhado aqui normalmente. Normalmente, esse poder oligárquico, ele se articula em 3 níveis. Tá? Então nós temos lá o nível federal, o nível estadual e o nível local ou municipal. Podemos começar por qualquer um deles aí. Vamos preferir aqui primeiro esse nível do federal ao local, tudo bem? O nível federal é aquele que você não tem como esquecer. Isso, é aquele um que mistura entre as misturas brasileiras, né? E não é arroz e feijão, pelo amor de Deus. Até porque está muito caro um e o outro. É isso aí, República do Café com Leite. República do Café com Leite. Lembra daquela brincadeira que você fazia quando era criança lá, que vocês iam brincar, a mãe falava, leva irmão. Se você não levar irmão, o que ia acontecer? Você também não ia. Então o irmão via lá, ficava fingindo que estava brincando, ele era café com leite. Ele achava que estava participando, mas não estava. Nessa época era um pouco isso, né? As pessoas achavam que estavam votando, achavam que estavam contribuindo, sei lá, se achavam mesmo, mas na verdade tudo eram cartas marcadas. Mas o nome café com leite, você sabe que não vem daí, vem justamente dessa hegemonia que existia entre São Paulo e Minas Gerais. Na verdade, entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Professor, mas lá no texto fala que é o período onde tínhamos uma alternância entre São Paulo e Minas. Uma troca entre São Paulo e Minas Gerais. Em alguns textos chegam a falar que eles se alternavam. Porque no geral é assim, né? Que se fala. Mas será que é exatamente isso? Se você entender desse jeito e achar que um ano é um paulista, o outro é um mineiro, no outro é outro paulista, no outro é outro mineiro, você vai estar errando, porque não foi desse jeito. Não tínhamos essa alternância, ora um, ora outro, dessa forma. Tá? Só para você ter uma ideia, se você pegar o seu texto, pegar algum canto aí,
você vai ver, tirando o Floriano Peixoto e o Deodoro, que estão lá no grupo da Espada, pegando esses aqui, da República Oligárquica, o primeiro é o Prudente de Moraes. Então você tem Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves. Tem 3 aqui já na sequência. E os 3 eram o quê? Paulistas. Depois do Prudente veio o Afonso Pena. O Afonso Pena, sim, ele é mineiro. Mas ele não completa o mandato, ele morre. Então fica o vice, Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha é fluminense. E aí temos um probleminha. Pô, vamos ver depois como é que funcionou isso. Tivemos um problema aí, não conseguindo se rearticular, nem São Paulo, nem Minas. E aí você vai ter quem depois? Hermes da Fonseca, que é quem? Gaúcho. Então percebeu como é que se falar nessa alternância podemos ter problemas? Então é mais correto, né? Mais um pouquinho melhor você falar predomínio de paulistas e mineiros. Ou de maneira historicamente mais correta ainda, uma hegemonia dos partidos republicanos de São Paulo e de Minas Gerais. Eles combinavam isso. Porque podiam combinar que agora que temos um paulista, próximo será outro paulista. Por que não? Depende da correlação de força desses partidos aí. Em alguns momentos eles não entram em acordo. E os outros estados estão ali, ó, esperando para pegar uma brecha nisso daí. Não pensa que era um consenso, gostamos de paulistas e de mineiros, que fica assim eternamente. Não, eles queriam um espaço. E quando as oligarquias de São Paulo e Minas vacilavam, eles entravam ali nessa brecha. Tá? Então não foi sempre aquela coisa pacífica, tranquila, como um delicioso café com leite. Em alguns momentos o leite derrama. Só se descuidar, né? Descuida que ele derrama. Vamos ver alguns momentos aqui em que esse leite pode ter derramado. Tá bom? Então vem daí. São Paulo era o grande produtor de café. Daí, café. Minas Gerais produzia café também, mas também produzia leite. Café com leite. Na verdade, esses dois estados juntos, principalmente por causa de Minas, eles tinham um número muito grande de eleitores. Então eles também dominavam por conta desse número de eleitores. Parece que é fundamental, né? Nós estamos falando de república, onde a média aí de votantes era 5%. Tá? Então, café com leite. Aquela brincadeira, né, de mentirinha, é que casou, né? Acabou casando. São Paulo e Minas, café com leite, em eleições que eram já antecipadamente conhecido o seu resultado. Bom, então praticamente nem tínhamos campanha aqui. E o interessante é que no transcorrer do Brasil, né, da nossa história, São Paulo e Minas ainda tem um peso gigantesco, sempre tiveram, e alguns chegam a falar desse absurdo, né, que é o domínio político de paulistas dentro do todo da política brasileira nesse período todo aí. Paulistas e mineiros, mais ainda paulistas do que mineiros. Eu falei só alguns dos presidentes, porque você tem o seu texto para procurar lá, tá? Fala de todos eles. Vai aparecer também o nome de um ou de outro lá na frente, quando formos ver destaques principais desses governos aí. Então, nível 1, federal, política do café com leite. Nível 2, vamos chamar de política dos governadores, que também pode ser chamada política dos estados. Também já vi teste escrito isso, inclusive. Política dos estados. Mais comum achar nos textos, política dos governadores. Na verdade, é um arranjo, né? Um toma lá da cá, uma troca de favores e tal, que toda essa República das Oligarquias é cheia disso, né? Mas pensa assim, o governador vai orientar os seus deputados, então tem os deputados federais de cada estado, ele orienta os deputados a votarem
sempre a favor do presidente. Então, ele não vai fazer oposição ao presidente, vai concordar. Ah, mas de acordo. De outro lado, o governo federal só vai reconhecer os candidatos na região desse governador que forem do lado do governador, for do partido dele, do grupo dele. Se não for, não será reconhecido como eleito, mesmo que ganhe. Ah, mas peraí, como é que eu vou fazer isso? Eu sei que é difícil. Veja, a oposição não ganha. A oposição não ganha eleição nesse momento. Mas vamos supor que aconteça. Porque tem que entender que em cada estado existem diversos fazendeiros ali. E muitas vezes eles estão em disputa uns com os outros. Então é possível que um derrote o outro ali. Tá? Qual o mecanismo daquele deputado que ganhou, que é contra o governador, ele não ser empossado? Existia uma coisa chamada mesa verificadora de votos, ou comissão verificadora de votos, que era formada pelo governo federal, os deputados, e ela tinha a missão de verificar se aquele que ganhou a eleição, aquele deputado novo vai chegar ali, aquele que ganhou, se ele tem algo que o desabone, algo que errado, algo que ele tenha feito que não o qualifica para ser diplomata político. Senhor, mas se ele não tiver, claro que vai ter. Tá? Muitos vão ter porque vão ter mesmo, todos eles tinham alguns problemas. Mas se não tiver, a gente acha um. Mas, por que não? Você não imagina quantas fraudes nós temos nesse período. Ou até recentemente temos fraudes. Imagina aqui. Então, é esse acordo. Assim, o governo estadual sempre vai ter ali um governo tranquilo, ou razoavelmente tranquilo, sem oposições, e o governo federal também. Daí vai nascer, inclusive, uma certa ideia de que se o governo federal é de tal partido, ou então aqui vamos todo mundo votar no mesmo partido de lá, hein? Porque senão não vem verba, não vem não sei o quê. Isso não é mais assim, porque tem várias leis que impedem isso. Ou pelo menos deveria impedir. Mas durante um tempo isso aí era de fato uma realidade. Tá bom? Essa comissão verificadora de poderes, quando ela falava esse não pode, diziam que ela fazia a degola. Tá? Então entenda que isso é um termo simbólico, ninguém ela cortava o pescoço dele, não. Ele era degolado, significava politicamente. Tá? E isso aqui está sendo feito, sobretudo, a partir do governo de Campos Salles. Porque no governo anterior de Prudente, isso era muito complicado, né? Inclusive muitas disputas nas regiões. Disputas violentas. De quem ganhou ir lá e tirar, ou melhor, quem ganhou ser tirado por aquele que perdeu. Porque aquele que perdeu tinha mais jagunços, quem sabe. E o governo ficava naquela expectativa, vamos esperar, ver o que vai acontecer aí. Depois que a coisa se ajeitar lá, nós vamos lá e falamos. Agora tá certo. Tá? Bang, bang. A partir aqui dessa política dos governadores, ou política dos estados, a partir de Campos Salles, as coisas ficaram mais tranquilas. Menos democráticas, né? Mas falar em democracia aqui nesse período me parece um pouco contraditório, estranho e fora de lugar. Tá? Me parece que está claro aí. Você vai observar que aqui já estamos falando de fraude, né? Você não diplomar alguém que foi eleito e já tem a ver com fraude. E também está falando aqui na autonomia estadual. Então, com esse tipo de acordo, você está dando uma certa autonomia para aquele estado fazer o que ele tiver que fazer. Por isso que ele vai apoiar o presidente, ele está numa boa ali. Tá? Os poderes locais aí são importantes. Primeiro, café com leite.
segundo, política dos governadores. E o terceiro, isso aí, política dos coronéis, ou coronelismo. Então, o coronel normalmente é um fazendeiro, na esmagadora maioria das vezes ele é um fazendeiro, é um latifundiário. Mas pode ser que eu não seja, né? Então, um grande comerciante, né? Se naquela área ele aqui, que é importante. Nós tivemos padres, né? O exemplo mais conhecido é o padre Cícero, ele era prefeito, foi tudo, ele era padre. Né? Mas normalmente ele é um fazendeiro, não é um militar. Tá bom? O termo coronel vem lá da época da monarquia, quando tinha a Guarda Nacional. Lembra aquela do Feijó? O líder, né, o chefe daquela guarda eram os fazendeiros. E eles chegavam até essa patente aí. Isso acabou na República, não existe. Mas manteve-se esse título, que não é militar, é mais simbólico. Tá bom? Então, todo fazendeiro é um coronel? Pode ser. Pode ser um fazendeiro lá que tinha um certo poder, alguém chamava de coronel. Mas o coronel que nós falamos aqui, que vai levar ao fenômeno do coronelismo, é aquele fazendeiro que conseguia transformar o seu prestígio, o seu poder em voto. Tá? Porque os fazendeiros tinham um certo prestígio, porque tinham riqueza, empregavam pessoas, estão no topo lá daquela pirâmide social. Mas se ele era só isso, só um fazendeiro rico. Mas se ele conseguia transformar esse prestígio que ele tem, essa riqueza que ele tem, em votos, ele é o coronel. Então ele se envolve ali na política, naquela área, e naquele município é ele que manda. Muitas vezes, naquela região, tá? Mas vamos falar aqui de poder local, de um município. E como que esse fazendeiro controlava ou transformava